Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você esteja muito bem. Fico feliz que você esteja visitando o meu canal. Hoje vou contar para vocês sobre uma lenda de Jundiaí que já se perdeu no tempo e a maioria das pessoas sequer ouviu falar. Jundiaí foi a cidade natal da mãe da minha avó materna, ou seja, de minha bisavó, e ainda me lembro de algumas histórias que minha avó contava sobre a família dela em Jundiaí. No século XIX, as estradas não eram pavimentadas ou planejadas como hoje, e muitas vezes surgiam de trilhas indígenas adaptadas ou caminhos criados por tropeiros. Uma dessas estradas que fazia a ligação entre Jundiaí e Itu era a Estrada do Brejo. A ligação entre Itu e Jundiaí era vital. Itu era um grande centro açucareiro e, posteriormente, cafeeiro, enquanto Jundiaí era um ponto estratégico de passagem obrigatória e um importante entroncamento que ligava o interior à capital, São Paulo, e ao Porto de Santos. A Estrada do Brejo sugere que parte da rota passava por áreas de várzea, terrenos úmidos ou pântanos, brejos. Isso indica que a estrada era notoriamente difícil, lamacenta e que exigia grande esforço de manutenção ou apresentava obstáculos durante as chuvas. Era uma rota utilizada por tropeiros e comerciantes para transportar produtos essenciais. A estrada ligava fazendas e pequenas vilas, promovendo o desenvolvimento e o povoamento ao longo de seu trajeto. O auge da Estrada do Brejo, como rota de importância primária, terminou com a chegada de um novo modal: a ferrovia. A abertura da estrada de ferro Sorocabana, que ligava Itu a São Paulo via Sorocaba, e a expansão da ferrovia até Jundiaí tornaram o transporte de mercadorias muito mais rápido, seguro e barato. O trem logo substituiu a rota terrestre, e o antigo caminho, difícil e demorado, perdeu sua importância estratégica, sendo relegado a um caminho local ou simplesmente abandonado. O pai da minha avó materna, ou seja, meu bisavô Pedro, trabalhou como maquinista da estrada de ferro Sorocabana. O nome Abrejo não designava apenas um terreno pantanoso, mas sim um marco geográfico que todos os viajantes tinham que transpor. Era uma referência fundamental para os viajantes e para a cartografia da época. Siga pela estrada até o Brejo. Era uma instrução de rota para os tropeiros. Ali onde o gado podia descansar, beber água e os tropeiros podiam pernoitar, criando pequenos povoados ou pousos. É muito comum que as antigas rotas coloniais e imperiais tenham sido modernizadas e absorvidas por rodovias estaduais e federais. A SP-300, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que liga Jundiaí a Itu, e a BR-386, que é o trecho federalizado ou interligado, são, de fato, as herdeiras diretas desse antigo caminho. Elas seguem o traçado mais lógico e geologicamente viável que os tropeiros e carretas já haviam estabelecido séculos antes. A lenda que ronda essa estrada do Brejo e o ponto de parada para descanso que existia na região do Brejo, dizia que ali no pequeno povoado, havia uma casa assombrada e que as assombrações atormentavam os moradores da casa e as pessoas que passavam na frente da casa. Bastava passar na frente da antiga casa para ser fisgado por um terror silencioso e persistente. Os vizinhos a chamavam apenas da casa dos outros, pois dizem que ela é o que restou de uma família que nunca se foi de verdade. A lenda não fala de gemidos ou correntes arrastando, o tormento ali é mais sutil, mais pessoal. É um terror que ataca a mente. Quem passava apressado, mal percebia, mas os fantasmas dos outros não precisam de escuridão para agir. Eles se manifestam no meio do dia, atacando os pedestres com um peso esmagador de tristeza e desespero. Diziam que os fantasmas não queriam assustar, eles queriam companhia na sua tristeza. Eles se agarravam à vitalidade de quem passava e injetavam nela o seu sofrimento. Por isso, ninguém parava ali. Ninguém olhava. Os moradores faziam desvios longos para não passar na frente da casa. Eles iam que o verdadeiro horror da casa dos outros não eram os ruídos ou as aparições. O verdadeiro horror era a contaminação da alma, o risco de ter a sua felicidade roubada por espíritos que só conhecem o luto. Décadas se passaram e eu nunca mais tinha ouvido falar dessa lenda.
Para dizer a verdade, eu nem me lembrava mais dela até que na semana passada, mais exatamente no dia 21 de agosto deste ano, eu estava fazendo pesquisas na internet sobre a história de Itu, quando me deparei com um texto publicado no antigo jornal Correio Paulistano de 1872. Edição 04665. Eu não acreditei no que eu estava lendo. O título: Casa Assombrada. O artigo do jornal especifica que a casa encontrava-se na estrada do Brejo entre Jundiaí e Itu. No final desse vídeo eu vou postar a imagem do artigo do jornal. Há relatos de alguns romeiros que passam pela estrada Jundiaí-Itu durante a noite, que dizem que em certa altura da estrada sentem um arrepio nas costas, como se estivessem sendo observados. E você, já sentiu alguma coisa estranha ao passar por essa estrada? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.